Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa série Nutrientes. Já chegamos à nossa aula número 7 e hoje a gente vai falar sobre o micronutriente cobre. É o último dos micronutrientes, a gente já tratou sobre zinco, sobre boro, sobre molibdênio. Aqui a gente encerra com os micronutrientes e nas próximas aulas, então, a gente vai começar a tratar dos macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Então, se você tiver um papel e uma caneta, anote os principais pontos. Também, se você quiser esse material em PDF, aqui abaixo tem um link para você se cadastrar e entrar no nosso grupo silencioso, que toda semana a gente manda os materiais em PDF e também aviso de novas aulas. Combinado? Me acompanha até o final, porque hoje tem bastante conteúdo e também, se você está gostando aqui da série Nutrientes, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar aí essa aula com colegas. Vamos começar falando sobre como que o cobre está presente no solo. Como vocês viram aqui ao longo da série Nutrientes, cada um desses micronutrientes tem características que eles podem estar em maior disponibilidade ou em menor disponibilidade. O cobre ele é diferente de praticamente todos os outros, porque ele tem uma tendência de ter uma menor disponibilidade com uma alta matéria orgânica. Ah, professor, então eu tenho que manter uma matéria orgânica baixa ou média para não ter problema com cobre? Não quer dizer isso, tá? O cobre é requerido pelas plantas em uma quantidade muito baixa. Só que solos que tenham maior matéria orgânica, o cobre tem uma tendência de ter uma disponibilidade um pouco menor. Porque o cobre ele apresenta-se no solo na forma de cobre 2+, fortemente ligado aos coloides organominerais. Então a matéria fortemente ligado à argila e também a matéria orgânica que é indisponível para as plantas. Então esse cobre fica indisponível para as plantas. Cerca de 98% do cobre no solo fica complexado nos compostos orgânicos, por isso ele está indisponível para as plantas ali. Ok? E a gente colocou aqui também para você ter uma ideia do que é um nível de cobre baixo e médio. Na tua análise de solo, você pode pegar e analisar esse ponto. Como é que está o cobre? Menos do que 0,3 mg por decímetro cúbico, ele é considerado baixo. Entre 0,3 e 1 mg por decímetro cúbico, ele é considerado médio. Quando você tem uma condição de solo com um cobre baixo ou médio e uma cultura que possa responder à aplicação desse nutriente, às vezes vale a pena fazer uma reposição. Agora, se tu está trabalhando com nível de cobre baixo ou até médio em uma cultura que não responde à aplicação de cobre especificamente, você não precisa se preocupar. Os micronutrientes, eu falei para vocês, os principais que a gente deve se atentar na maior parte dos solos e também na maior parte das culturas agrícolas, quais são, pessoal? Quem acompanha aqui a série desde o início sabe, é o boro e o zinco. Agora os outros aqui, é o caso do ferro, do molibdênio, do próprio cobre, eles em algumas condições podem faltar, mas não é o mais comum a gente ficar se preocupando. O manganês também não é o mais comum a gente ficar se preocupando em todos os casos. Muito bem, então vamos falar sobre as funções do cobre no metabolismo vegetal. Pessoal, quem acompanha aqui a série Nutrientes já viu que eu falo o seguinte: boa parte dos micronutrientes, eles são ativadores de enzimas e são constituintes também de algumas moléculas, enzimas ou proteínas que são importantes para as plantas, dentro do seu bom funcionamento, vegetal. O caso aqui do cobre, ele é bem parecido com o que a gente tratou na aula anterior, que era o ferro. Então, boa parte do cobre está ligado dentro da planta aqui à plastocianina. O que é a plastocianina? É uma proteína que é doadora de elétrons para o fotossistema 1, que faz o transporte de elétrons, fundamental para o processo da fotossíntese. Eu não vou explicar aqui em detalhes o processo da fotossíntese, que não é o objetivo, mas nós precisamos ter o transporte de elétrons dentro do processo da fotossíntese para a gente conseguir ter uma boa assimilação de matéria seca, uma boa produção de carboidratos para a planta se desenvolver adequadamente. Porque se faltar o processo da fotossíntese ficar comprometido, seja por falta de ferro que compromete a ferredoxina, ou aqui o caso do cobre com a plastocianina, ou falte um pouco de magnésio que é componente da molécula da clorofila, o que vai acontecer?
a fotossíntese não vai trabalhar adequadamente. A planta também não vai conseguir se desenvolver adequadamente. Então veja que por mais que seja um micronutriente que nem sempre é um problema, dentro do metabolismo vegetal, o micronutriente tem uma função muito importante. Também o cobre é ativador de enzimas que protegem a planta dos efeitos deletérios dos radicais superóxidos. É a mesma coisa que a gente falou anteriormente na aula sobre o ferro. Então é constituinte ou ativa algumas enzimas também que tem essa capacidade da planta se livrar de estresses. Estresses, por exemplo, de um calor extremo, de falta de chuva, que tudo isso pode causar efeitos deletérios, né? Com a formação dos chamados superóxidos. E aí a planta também não consegue se desenvolver adequadamente, não consegue crescer adequadamente, justamente porque está sob um efeito de estresse. Então o cobre também tem essa função junto com o ferro de ativar algumas enzimas que vão reduzir o estresse que a planta possa ter algum estresse biótico, tá? Ou abiótico também. Aqui, o cobre também é ativador de enzimas precursoras da lignina. Por isso que alguns sintomas de falta de cobre, a gente nota, né, que tem um colmo mais macio, que a gente vê que não teve ali uma lignificação adequada. Isso daí pode ser uma falta também de cobre, porque é ativador dessas enzimas que são precursores da lignina, que faz parte da parede ali celular das plantas, certo, pessoal? E eu coloquei uma lista também depois para que isso sirva como material didático para quem precisar, sobre o que o cobre, né, aonde que o cobre está presente. Ele é constituinte ou ativador enzimático de uma série aqui de enzimas que a gente listou, que são importantes no metabolismo vegetal. Para não ficar muito longo, eu não vou ficar entrando em detalhes. Vamos falar sobre extração e exportação de nutrientes, quais culturas que respondem à aplicação de cobre, quais que não respondem. Muito bem, então as culturas que mais extraem cobre do solo é o milho e a cana-de-açúcar. Então o milho aqui, ele extrai 270 gramas por hectare e a cana-de-açúcar 181 gramas por hectare. Isso aqui é extração. E agora, quais são as culturas que mais exportam, né? Vocês se lembram lá do conceito que a gente já tratou aqui no canal sobre extração e sobre exportação? Extração é tudo que eu tiro do solo, né? Tanto parte aérea como parte subterrânea, as raízes. Exportação é tudo que eu tiro do meu sistema. Então, no caso, se tu estiver trabalhando com grão, é todos os nutrientes que estiverem nos grãos, da soja, do milho, do feijão, do trigo, é todos os nutrientes que estiverem ali. O que sobrar no colmo, nas folhas, vai voltar para o sistema. Quais são essas culturas que mais exportam? Então, são o café, a soja e o trigo, respectivamente. Aqui o caso do café exporta 15 gramas por tonelada de produto produzido, a soja 14 gramas por tonelada e o trigo 10 gramas por tonelada. E aí a gente listou aí para vocês, né, quais culturas têm uma baixa resposta à aplicação, média resposta e alta resposta. Eu coloquei as mais importantes, obviamente não coloquei várias aqui, mas as de baixa resposta é o feijão, forrageiras, batata, soja e arroz. Então não respondo tão bem. Por mais que eu tenha uma condição de solo de cobre baixo ou médio, muitas vezes eu não preciso fazer uma aplicação especificamente pensando em cobre, e vocês vão ver já depois o porquê. Segundo aqui, aquelas que têm média resposta à aplicação: brócolis, repolho, couve-flor, pepino, milho, morangueiro, macieira. Aquelas que têm alta resposta à aplicação: o alface, a aveia, o trigo e a cana-de-açúcar. O principal aqui seria a cana-de-açúcar mesmo, tá? Que a gente poderia estar fazendo algumas aplicações. Quais que são os sintomas nutricionais lá de deficiência de cobre? Então, como é igual para os outros micronutrientes, né, que tem baixa mobilidade dentro do floema vegetal, os sintomas vão começar a aparecer aonde? Nas folhas mais jovens, né, na parte de crescimento. Depois, quando a gente passar lá para os macronutrientes, vocês vão ver que os sintomas vão aparecer nas folhas mais velhas, justamente porque aqueles nutrientes têm maior mobilidade dentro do floema. Então, eles podem ser remobilizados à medida que a planta está precisando. Agora, nesse caso dos micronutrientes, os sintomas sempre vão aparecer nas folhas mais jovens.
Eu, particularmente, como engenheiro agrônomo e consultor técnico, nunca observei a campo uma deficiência de cobre. Então, tenho que ser sincero com vocês. É muito difícil mesmo que ocorra uma deficiência de cobre especificamente, tá? Mas é um micronutriente que pode ocorrer em algumas condições muito específicas. Nós já pegamos na nossa consultoria um caso de toxidez por cobre. Tá? Toxidez por cobre. Então, os sintomas podem variar de acordo com a cultura agrícola, mas aqui, principalmente na cultura da cana-de-açúcar, é uma doença chamada o topo caído. Então, justamente pelaquela questão do cobre ser ativador de algumas enzimas precursoras da lignina, pode ocorrer isso. Então, esse topo caído. Também algumas plantas podem ter um aspecto azul esverdeado, tornando-se cloróticos. Então, sempre quando você tem o sintoma de clorose nas folhas mais jovens, você faça uma análise foliar. Não é das folhas ali que tu está observando os sintomas. Tem toda uma lógica por trás da análise foliar. Beleza? Assista a outras aulas aqui do canal que eu falo especificamente sobre isso. Mas é extremamente complicado você separar se é uma deficiência de cobre, se é uma deficiência de ferro, né? Do que é deficiência. Dependendo da cultura agrícola, pode dar um sintoma um pouco diferente, beleza? Agora a gente vai falar quais são as condições para a correção e também produtos que podem ser utilizados. Então, os níveis menores do que 0,5 miligramas por decímetro cúbico é algo que você deve prestar atenção, e plantas também com maior resposta à aplicação do nutriente. Então, a gente viu que nem todas respondem da mesma maneira, por mais que muitas vezes a gente tenha um baixo nível de cobre no solo, você fazendo uma aplicação especificamente pensando em cobre, muitas vezes não vai dar resultado. Deficiência confirmada por análise foliar. Então, se você pegou uma área lá e está com uma planta com uma característica lá que não se enquadra nem em macronutriente, nem nos micronutrientes principais, que é o boro, que é o zinco, aí você pode partir para outros, né? O caso pode ser um cobre, pode ser um ferro, pode ser um molibdênio ou um manganês. E aí você assista as outras aulas aqui da série Nutrientes que a gente fala. O cobre é um dos que você tem uma maior dificuldade, vou ser sincero, em identificar sintomas a campo. Pode ser muito variável de acordo com as culturas. Como eu falei, eu particularmente nunca observei a campo uma deficiência de cobre, e outros colegas engenheiros agrônomos meus também nunca observaram. Talvez porque a gente esteja aqui numa condição do sudoeste do Paraná, né, que é muito difícil ocorrer, e trabalhe principalmente com cultura de grãos. Mas como a gente trabalha com consultoria no Brasil inteiro, os outros produtores que a gente já atendeu em café, em cana-de-açúcar, enfim, outras culturas também nunca relataram aí um problema com deficiência de cobre especificamente. O que você pode utilizar para suprir com cobre um solo? O sulfato de cobre, que tem 24% de cobre, que é um sal solúvel que você pode diluir em água e fazer uma aplicação via solo. O cobre quelatizado, tem alguns produtos à base de cobre foliar que são quelatizados, tem uma melhor absorção pelas plantas, são bem mais eficientes do que os sais solúveis, e eu já falei sobre isso aqui, né, que são aqueles foliares que se dividem em sais solúveis principalmente, e os quelatizados. Os quelatizados são muito melhores para disponibilizar esses nutrientes via foliar. E aí, pessoal, o cobre é diferente de alguns outros micronutrientes que a gente deve fazer uma aplicação, porque nós temos os fungicidas cúpricos, que têm cobre. Então eu poderia citar alguns nomes comerciais aqui, mas eu não vou fazer isso, porque senão vão dizer que eu estou sendo patrocinado por alguma empresa, não sei o quê, né? Não, mas existem fungicidas cúpricos, é o caso do oxicloreto de cobre, hidroxicloreto de cobre, a própria cauda bordaleza tem cobre na sua constituição. No caso do feijão, se utiliza muito fungicidas cúpricos para tratar antracnose, mancha angular, né, e outras culturas agrícolas, inclusive fungicidas cúpricos, no caso do oxicloreto de cobre ou hidróxido de cobre, oxicloreto também, eles são registrados para agricultura orgânica, sabia disso? Então, os produtores orgânicos, eles basicamente utilizam produtos à base de cobre para manter o seu selo orgânico. A gente já viu aqui um caso de toxidez por cobre em uma área de videira.
porque esse produtor ele utilizava sempre o mesmo produto à base de cobre, fazia pulverização a cada 2 semanas, sempre com o mesmo produto. E aí ele teve problema com toxidez. Agora, quando a gente vai suprir cobre, podemos utilizar esses fungicidas cúpricos, são excelentes, eles tratam várias doenças fúngicas, eles são também liberados para a agricultura orgânica e eles têm um excelente resultado. Então o cobre é um daqueles nutrientes que a gente tende a não ter muito problema e ser fácil fazer também uma eventual correção. Combinado, pessoal? Deixa o like aí na nossa aula, se inscreva aqui no canal. Até a nossa próxima aula que a gente vai começar então falando sobre os macronutrientes, aí tem mais conteúdo, né? A gente vai falar mais sobre eles, porque realmente as plantas necessitam em maior quantidade e a aplicação desses macronutrientes tende a ter uma maior resposta também em produtividade. Forte abraço, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!